Verdades da Bíblia. A Bíblia há pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria perdição. Então a gente vê texto na Bíblia muito fácil de entender, e vê outros textos difíceis de entender, mas tudo que Deus mandou escrever nas Escrituras é porque nós temos capacidade de entender, se quiser entender. Não tem mistérios ocultos dentro das Escrituras Sagradas. Então a gente vê a verdade sobre o primeiro mandamento. É uma verdade tão clara que qualquer uma criança entende. Quando diz lá, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer uma criança que estiver estudando as Escrituras, ela vai entender que não é para ter outros deuses diante do Pai, que Ele é o único Deus. Quando a pessoa vê também escrito, lembra do dia de sábado para santificar, a pessoa sabe muito bem que é para nós guardar o sétimo dia da semana, o sábado. Mas que dia é o sétimo? É um dia antes, é o dia depois do sexto dia. Então fica fácil de entender qual que é o sétimo dia da semana. Mas existem outros pontos na Bíblia que já complica. Sobre a imortalidade da alma. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia e ver lá sobre a mortalidade da alma, uns creem que a alma é mortal, como a Bíblia ensina, que a alma que pecar, essa morrerá, então a alma é mortal. Outros já acreditam que a alma é imortal. Mesmo as pessoas pecando, mesmo as pessoas não aceitando o Senhor Jesus como Salvador, mesmo a pessoa não tem, a pessoa que morrer, ela vai ficar queimando eternamente, morrer no pecado, ela vai ficar queimando eternamente no fogo. O fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre. Esse aí já é um ponto difícil de entender. Por quê? Porque a Bíblia tem muitos pontos realmente. Paulo escrevendo, Pedro escrevendo, ele disse isso aí. Então a gente vê, o Senhor Deus disse para Adão, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Comer do fruto proibido. E diz também, o salário do pecado é a morte. E lá em Malaquias 4:1, fala lá que o do pecado não ficará nem a raiz nem ramo. A raiz significa Satanás e ramo significa os seus adeptos. Mas tem pontos também que diz lá que o Satanás, o falso profeta, a besta, foram lançados no lago de fogo com enxofre e no fogo que nunca se apaga. E seu fogo queimará pelos séculos dos séculos sem fim. Então as pessoas ficam aí diante de um dilema, né? Para entender a Bíblia nesses pontos aí, as pessoas têm que examinar com profundidade. Não é com pouca coisa que a pessoa vai entender isso aí. Porque há pontos que parece que a pessoa não vai ficar queimando eternamente, mas tem muitos pontos que falam que as pessoas vão ser queimadas e transformadas em cinzas para nunca mais existir. Então a gente tem que ficar com a verdade. A gente vê aí que ninguém vai ficar queimando eternamente. Ah, mas a Bíblia fala que vai. Lá fala também que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, do castigo eterno. E o fogo eterno lá de Sodoma, ele só durou enquanto existiu matérias, combustível para queimar. Uma vez que queimou o que tinha de queimar, o fogo é eterno não na sua duração, mas no efeito que ficou. O efeito foi queimado para a eternidade. O efeito do fogo de Sodoma queimou para nunca mais existir nada ali. Portanto, lá até hoje, Sodoma, nem vermes, nada existe ali naquela área onde o fogo queimou, porque queimou para a eternidade. Então, quando a gente tem que saber entender isso aí, mas é um ponto que as pessoas não aprendem isso por alto.
é preciso muita leitura, muita profundidade nesse assunto. Não é igual ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. Não tem nenhum outro versículo que fala que é para ter outro Deus diante do Pai. Então fica fácil você saber que o primeiro mandamento não tem desculpa para negar ele. Já o caso da imortalidade da alma, as pessoas já têm que aprofundar bem para entender o assunto.